Segunda Reis, capítulo 20, versículos 18 em diante, até o versículos de número 12 até o versículo 18, diz assim o texto: Naquele tempo enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei de Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias estava doente. E Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, e prata, e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros. Coisa nenhuma houve que lhe não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram de Babilônia. E disse ele: Que viram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos seus tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E ainda até os teus filhos que procederam de ti, e que tu gerares, tomarão, para que sejam eunuco no paço do rei de Babilônia. O texto trata de um fato em que a notícia do rei Ezequias tinha se espalhado, de modo que a Bíblia diz que Ezequias tornou-se conhecido. Ezequias, rei de Judá, tornou-se conhecido, e conhecido porque conquistou uma grande batalha, conhecido porque recebeu um grande milagre, conhecido porque escapou da morte. De modo que a fama de Ezequias correu. E a Bíblia diz que Baladã, rei de Babilônia, que estava escravizado pelo império da época, que era o império da Síria, porque o rei da Síria oprimia Babilônia. Babilônia ainda não era o grande império, ainda não tinha conquistado forças, ainda estava sendo subjugada pela Síria. E uma outra nação, um outro povo, mas dessa feita o povo de Deus, também havia sido subjugado pela Síria. Então havia algo em comum. Entretanto, quando Baladã tomou conhecimento de que o rei Ezequias tinha conquistado uma grande vitória
sobre o reinado ou império que ele subjugava, e que Ezequias também estava doente e recebeu 15 anos de vida. Baladã ficou interessado em saber qual o segredo de Ezequias, o porquê Ezequias, rei de uma pequena nação, era tão poderoso. Como Ezequias conseguiu vencer o grande e terrível exército da Síria? Como Ezequias conseguiu vencer Senaqueribe? E causou uma grande expectativa em Baladã. E Baladã, na sua estratégia, porque estava aproveitando a oportunidade que o rei Ezequias estava doente, apesar da mensagem da vida prolongada já haver sido proferida pelo profeta Isaías, Baladã envia uma comitiva para encontrar, para visitar o palácio do rei Ezequias. E Baladã manda-lhes cartas e manda-lhes presentes. E quando Baladã envia sua comitiva e é recepcionada pelo rei Ezequias, Baladã estava querendo chamar a atenção do rei, porque queria descobrir qual era o milagre que acontecia em Judá, qual era o segredo que tinha na vida do rei Ezequias e não havia em Babilônia. Logo, Babilônia era mais forte que Judá, entretanto não conseguiu vencer a Síria, e a Síria já tinha sido derrotada pelo império, pela força de Deus na vida de Judá, através do rei Ezequias. É porque a Bíblia nos diz que uma certa vez Senaqueribe, rei da Síria, levantou-se contra Judá, sitiou Jerusalém e mandou avisos para Ezequias. E Ezequias ficou preocupado e começou a pagar-lhes tributos, a fim de que ficasse livre, da ira do grande império. Entretanto, a Bíblia nos diz que quando Isaías quando Senaqueribe estava perseguindo o povo de Deus e perseguindo Ezequias, havia um profeta no reinado. Onde existe profeta, existe palavra de Deus. Onde existe profeta, existe Deus presente, porque o sacerdote representa o povo, mas o profeta representa Deus. O sacerdote leva o povo até Deus, mas Deus é manifestado entre o povo através do profeta, porque o profeta traz Deus ao povo. Isaías estava no reinado, mas não foi respeitado. Não foi respeitado o rei Ezequias, que era servo. Não foi respeitado também o profeta, que era o baluarte de Deus. Não foi respeitado a divindade de Deus, porque quando o profeta estava dando os conselhos para Ezequias: Ezequias, você não vai preocupar-se com este exército, você não precisa ter medo, porque nós temos um Deus poderoso. Ezequias entra no templo, conversa com Deus, fala para ele e diz: veja a minha situação, observe o que é que nós estamos enfrentando. Existe uma nação ímpia, existe a nação da Síria, cuja capital é Nínive. Um rei chamado Senaqueribe
que está dizendo que vai invadir a tua terra, que vai entrar neste lugar, que vai levar todo o sitiado. Faça alguma coisa. Senaqueribe, não respeitando nem Deus, mandou uma carta também para Ezequias e disse a Ezequias: Ezequias, presta atenção, nós entraremos em Judá, queira você ou não. Afinal, quem é Ezequias diante do rei Senaqueribe? Quem é você? Quem é o seu povo? Nós somos o império, nós somos os poderosos, nós dominamos tudo, até a Babilônia está na nossa mão. Então um servo de Deus pensa, ora, clama a Deus, mas chegou um determinado momento que Deus resolveu levantar do trono. Sabe quando é que Deus resolve a levantar no trono por tua causa? Quando a sua santidade é atacada. E Senaqueribe resolveu atacar a santidade de Deus e disse: não adianta você vir dizendo que existe um Deus todo poderoso do teu lado, não adianta você vir dizendo que existe um Deus que criou o céu, que criou a terra, que está no meio de você, porque ninguém é diante de Senaqueribe. Aí o profeta disse: agora a coisa muda, a história agora é diferente. Levanta o profeta Isaías e disse: vem cá, Ezequias, você percebeu o que foi que falou? Você percebeu o que foi que disse Senaqueribe? Ele está desafiando Deus Todo-Poderoso. Ele está dizendo que nem Deus pode com seu domínio. Ele está dizendo que nem Deus pode com seu império. Pode descansar, não precisa ficar tribulado, porque pelo mesmo caminho que ele subir, pelo mesmo caminho ele vai voltar. Por onde ele vier, ele vai voltar. E eu quero dizer que segundo a palavra do Senhor, ele não entrará em Judá. Naquela noite estavam 185 mil soldados dos assírios acampados, estavam planejando invadir Judá. Aí Deus olha lá de cima e diz assim: veja, 185 mil para uma nação tão pequena, para um povo que não tem tanta força material bélico, eu vou enviar apenas um anjo, eu vou enviar apenas um anjo, eu vou resolver o problema. Presta atenção no que eu vou lhe dizer, porque esta mensagem é profética, porque Deus vai, porque Deus vai fazer, Deus vai mudar a história. Deus começa a mudar a tua história, Deus começa a mudar a história de alguns nessa noite. E eu quero liberar uma mensagem profética e dizer que independente de qualquer tipo de ameaça, de desafio que você sofra, que você esteja enfrentando, independente de qualquer ameaça, Deus só precisa mandar um anjo e vai resolver o problema. Senaqueribe, com seu exército acampado, de repente o anjo do Senhor desce e começa a ferir. E pela manhã haviam 185 mil soldados que já eram cadáver, já estavam todos mortos, porque Deus não aceitou ser desafiado. Mas você não entendeu ainda, é que Baladã pensou que tratava-se da força e do poder do reinado de Ezequias, e ele planejou, ele quis preparar uma situação, e na sua estratégia ele disse: eu vou chegar, vou me fazer de amigo do rei Ezequias, porque eu preciso de uma aliagem política. Babilônia não poderia fazer aliança com o povo de Deus, Babilônia não tinha como ter pacto, ter aliança política, porque eles são iníquos, são os caldeus miseráveis. Do outro lado estava o servo de Deus que tem promessa, povo de Deus que tem presença do Espírito na vida, povo de Deus que tem comunhão com Deus. Eu quero dizer para você, eu quero refrescar tua memória: quem tem comunhão com Deus não tem comunhão
misturasse com a luz. É o jugo desigual. Não daria certo em nenhum momento. Baladão ouviu dizer que Ezequias estava enfermo. E ouviu também dizer que um milagre tinha ocorrido. E qual era o milagre? O milagre era que, enquanto o Ezequias chorava porque ouviu a mensagem que o profeta Isaías lhe disse: certamente morrerás. Naquele instante, vira para a parede e começa a chorar, e começa a clamar, e Deus não suporta um coração aquebrantado. E de repente Deus faz o profeta voltar ainda do pátio e diz assim: escute, Ezequias, Deus resolveu acrescentar os seus dias, vai continuar lhe dando vitória contra a Síria, além de que você terás mais 15 anos de vida. E Ezequias diz: mas qual é o sinal que terei desta bênção, desta vitória? E o profeta diz: ou vai adiantar, ou vai declinar o relógio de sol de Acaz em 10 graus. Ele disse: então, adiantar é muito fácil, que se faça declinar 10 graus do relógio de sol de Acaz. O relógio de sol era um relógio em degraus, que por causa da sombra do sol se conhecia a hora. Faça declinar 10 graus. E Deus, para mostrar que estava fazendo, em vez de adiantar o relógio, fez declinar a sombra do relógio de sol de Acaz. E Ezequias entendeu que Deus estava de fato, e toda a nação entendeu que estava havendo uma metamorfose no tempo. O tempo estava mudando, as nações souberam o que é isto. O tempo está regredindo, o tempo, em vez de avançar, está voltando. O que é isso? É Deus que está mostrando que